Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia nos próximos minutinhos aqui na Vibe Mundial. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM 660 AM. Acesse vibemundialfm.com.br. Lá você pode nos ouvir, nos ver, fique muito à vontade. Hoje nós vamos falar de educação, nós vamos falar de inclusão social. Olha que tema importante que a gente vai abordar hoje e eu tenho certeza que você aí do outro lado tem muito interesse no assunto. Se não tem, vai passar a ter, viu? Porque é bem interessante o que a gente vai falar. E para isso eu estou recebendo aqui no estúdio da Vibe Mundial a Keila Chicrala. Bem-vinda, Keila! Obrigada, eu que agradeço por me receber. Prazer em te receber, prazer em te conhecer. Prazer meu. E a gente poder compartilhar com os ouvintes um tema tão importante e tão pouco discutido. Sim. Não é verdade? É verdade. Mas tem deixa eu apresentar primeiro a Keila, né? Antes de eu entrar no termo que eu achei curioso. A Keila Chicrala, ela é neuropsicopedagoga, pós-graduada em neurociências pedagógicas e em educação especial. Tem doutorado em Direito e é especialista em funções executivas. Funções executivas são temas que nós vamos abordar aqui hoje. Acho que eu falei certo, né? Correto. Ou é um dos temas que nós vamos abordar aqui hoje, tá? Keila, primeiro que você tem uma história de vida incrível profissionalmente. Sim. Você vem da área do direito e parte para a área da educação, da inclusão social, por experiências do seu dia a dia. Sim. Né? Sim. E você foi estudar um tema que é bem interessante, porque não é só educação. Você também trouxe neurociência nesse caminho. Eu quero entender o que são essas funções executivas. A gente está falando de educação? A gente está falando só de inclusão? Me explica. Quando a gente vai falar de funções... Primeiro, muito obrigada por me receber. Imagina. Né? É um prazer enorme estar aqui. Mas quando a gente vai falar de funções executivas, eu amo estudar funções executivas, eu estou falando de tudo. Tudo na vida de um ser humano, para levá-lo ao sucesso, vai depender das funções executivas do cérebro. Por quê? Antes, quando a gente falava assim, fulano vai ter muito sucesso, o que a gente pensava era em QI. Joana tem um QI altíssimo, vai ter muito sucesso. E todos aqui que estão ouvindo vão saber, devem lembrar de alguém que tinha tudo para deslanchar e não deslancha. Não para em emprego nenhum, tem um trabalho medíocre, começa e para tudo. E aí, por muito tempo, isso era uma incógnita. Por que essa pessoa, com QI alto, não ia para frente? Hoje, nós sabemos que o sucesso não depende do QI, e sim das funções executivas. Funções executivas faz parte de uma área do cérebro que fica aqui, acima do olho direito, mais ou menos, bem na testa, que é do pré-frontal, e que engloba uma série de habilidades fundamentais. Memória, atenção, planejamento, organização, flexibilidade cognitiva, tolerância à frustração, por exemplo, que é a autorregulação emocional. Então, são uma série de habilidades que, ainda que você tenha um QI altíssimo, se você não tiver o funcionamento executivo bom, você vai botar tudo a perder. Então, vamos lá, vamos pegar por exemplos. Uau! Vamos entender melhor. Vamos entender. Vamos pegar uma pessoa que ela tem um QI excelente, mas no minuto que ela está frustrada, ela chuta o pau da barraca. Você está dizendo também que aí nós estamos unindo o QI com o nosso emocional. Sim, também. Porque uma das coisas que abrange, que engloba nas funções executivas, é o controle inibitório. O que é controle inibitório e como ele é importante? Desde puxar uma pelinha da unha. Sabe quando tem aquela pelinha que você sabe que você vai morder e vai ferir? E que tu fica ali tentado... Controle inibitório. Petiscar aquela coisinha, você está de dieta, resistir àquela tentação. Controle inibitório. O amigo te oferece uma droga que você sabe que é droga, mas você está na tentação. Controle inibitório.
Seu chefe te perturba e você respondê-lo. Controle inibitório. Veja que independe do seu QI. Eu posso ter um QI altíssimo e não parar emprego nenhum, porque o meu colega, quando vai para uma posição hierárquica superior à minha, eu não aceito receber ordens dele. Controle inibitório. E ele está localizado aqui. Aqui, no pré-frontal, do lado direito do cérebro, um pouquinho acima do olho direito. Tá. É uma parte do cérebro. É uma parte do cérebro. E eu tenho que ter consciência desse controle inibitório que está acontecendo no meu dia a dia? Você sabe a pessoa por quê? de dieta, por exemplo, ela tem que ter controle, né? Tem. Sabe por quê? Porque tem que ter consciência? Porque ninguém nasce com as funções executivas desenvolvidas. Uma criança, você perturba ela, ela vai virar para você e falar, sua feia, sua boba. Ela não tem controle inibitório. E ao longo do tempo, nós vamos, não faz isso, não pode, ela vai... O que está acontecendo hoje, Samira? A realidade de uma infância não é a realidade que foi a minha e a sua. As brincadeiras, a educação, a presença a familiar, tudo mudou. O que se desenvolvia antes não se desenvolve mais, porque uma criança de 5 anos, ela leva muito mais tempo num celular do que interagindo. Era uma bola e eu tinha que negociar com o dono da bola. Hoje todos têm bola. Hoje todos têm bola e todos têm celulares. Não tem negociação. Nossa, eu vou ficar perto de fulano porque ele é o dono da bola, eu vou querer brincar. Quando acontecia isso... Essa negociação fazia o meu cérebro se desenvolver. Trabalhar. O que eu vou falar? O que eu não vou falar? Como que eu vou fazer? De uma forma, nós desenvolvíamos muita coisa. Muitas habilidades que hoje ninguém desenvolve. Por isso que mudamos. Mudou muito. Mudou muito. Vou lhe dar mais um outro fator importantíssimo. Não há, escutem bem, não há aprendizagem sem memória e atenção. Não há. Eu preciso prestar atenção para que meu cérebro, com aquela informação que está entrando, memorize. Uma das coisas mais afetadas pelos avanços tecnológicos foi a memória e a atenção. Eu ia te perguntar a respeito disso mesmo. O que faz eu reter uma informação? A primeira coisa, né? A entrada da informação tem que ser limpa. Se eu estou prestando atenção em você, e daqui a pouco eu presto atenção ali, presto atenção lá, eu não estou, eu estou dividindo a minha atenção. A atenção, ela tem várias formas de atenção. Mas a principal para o aprendizado é a atenção seletiva. Eu estou falando com você. Eu estou prestando atenção em você. Não é que eu não estou percebendo o que está ao meu entorno. Percebo. Eu só não direciono a minha atenção para eles. Meu foco é aqui. E é onde ocorre a entrada da informação. Ela entra. E aí o cérebro pega aquela informação que não está partilhada, ela não está dividida, ela não está fracionada, ela está limpa. E aí ele vai trabalhar com ela para memorizar. Quando eu estou prestando atenção com você, acontece algo ali, eu presto atenção ali. A informação está fracionada, porque quando eu viro para cá, o que você está falando, ela entra em segundo plano. E aí o cérebro tem muito problema em memorizar isso. O que acontece hoje em dia? O tempo todo estamos dividindo a nossa atenção. Se eu estou vendo TV, o celular está na mão, ele virou uma extensão do nosso corpo. E eu estou vendo cá. Todo o tempo eu estou dividindo a atenção com outros elementos distratores. Eu estou prejudicando o meu cérebro. Porque na hora que você precisa manter aquela atenção seletiva, só aquilo ali, por longo tempo, o cérebro não aguenta. Principalmente se for algo monótono, que eu não tenho como acelerar. Numa reunião, por exemplo, quantas pessoas falam, ai, que vontade de acelerar a fala dele. Por quê? Porque se eu tenho que manter aquela atenção por longo prazo, o cérebro grita. Ele está acostumado a quê? Ele está acostumado a dividir. Veio uma propaganda chata, eu pulo. Aquela informação é chata, eu acelero. Mas eu não tenho como fazer isso no dia a dia. Eu não tenho como fazer isso com os professores. Eu não tenho como fazer isso numa reunião. O que ele faz quando a coisa fica chata? Ele pulveriza a atenção. Ele vai fazer uma atenção nos pensamentos.
ele não consegue manter aquela atenção naquela pessoa que está falando algo monótono, chato, ainda que seja muito importante. Numa sala de aula, numa palestra, se a coisa está chata, a gente já tende a levar a atenção para outro lugar ou pensar em outras coisas. Como que você orienta com que aquele adolescente, aquela criança, né? Ou aqueles pais que têm que orientar os seus filhos e os educadores também, que eu acho que acaba sendo um papel muito importante aqui na nossa conversa, né? O da educação. Como que ele pode fazer com que aquela criança e adolescente prestem atenção naquele tema que é chato, que é monótono, que eu não entendo ou que eu acho que eu não entendo? Então, a primeira coisa que eu quero deixar muito claro, as pessoas investem em tanta coisa que não vai ser mais necessária daqui a um tempo. Invista nas funções executivas do seu filho. Preste atenção como é que está a memória dele, como é que está a atenção. Ah, mas olha, no joguinho ele é ótimo. Gente, mas no joguinho ele está o tempo todo ganhando, mudando de fase. A vida não é assim. Preste atenção, invista nas funções executivas. Donos de escola, professores, entendam uma coisa. A forma que foi ensinado não pode ser a mesma mais. Eu preciso entender, principalmente professores e donos de escola, que o meu professor tem que entender de funções executivas, tem que entender como manter a atenção desse aluno. Porque se ele não souber, esse aluno não vai lembrar. Porque a atenção... estão todos paradinhos olhando para mim. Mas não quer dizer que ele está prestando atenção. O que acontece com a decoreba? Não, a decoreba, o que acontece? Ele sabe para amanhã. Mas para depois de amanhã ele já esqueceu tudo. A gente treina o cérebro para esquecer, será? O cérebro precisa esquecer. Existem 2 tipos de memória. A memória de curto prazo, que é essa aqui, mas a memória de longo prazo, que fica cá atrás, no hipocampo. Tá. Como que acontece com a decoreba? Ele decora na véspera, faz a prova no dia, pergunta na semana que vem para você ver se ele sabe. Esqueceu. Isso quando consegue memorizar. Porque há muitos casos em que a memória, essa de curto prazo, está tão prejudicada que ele repete 50 vezes, mas não consegue memorizar. Aí prejudica a aprendizagem. Totalmente. Pais, façam esse teste. Meu filho, o que você está dando na matéria X? Às vezes ele nem sabe te dizer o conteúdo que está sendo dado durante a semana. Porque essa função executiva não está prejudicada. Trabalhada. Ele não está prestando atenção. No máximo, ele fica parado olhando para o professor. As escolas precisam treinar seus professores, capacitar seus professores para ser um professor dessa nova geração. Em que eu vou estar o tempo todo, vou dar uma dica aqui para professor, tá? Você já parou para pensar como que a informação entra no seu cérebro? Ó, a informação está em mim. Mas ela vai estar em você. Como que ela entrou para o seu cérebro? Ela entra através de um dos sentidos. Todos nós aprendemos através de um dos sentidos. Agora, os ouvintes estão aprendendo através da audição. Eles estão ouvindo o que eu estou falando. Uhum. Ok? Você pode... Vou dar um exemplo. Se eu te der, tapar seus olhos, e se eu te der uma letra B, você vai tatear, mas você sabe que é a letra B. Porque uma pessoa que não tem a visão, ela aprende muito pelo tato. Exato. Então, nós aprendemos através de um dos sentidos. O que acontece? Se eu utilizar só o sentido, é o que acontece naquele professor que só fala. A pessoa vai estar olhando, vai estar sacudindo a cabeça, mas ele anestesiou. Aconteceu algo chamado habituação. Aquele sentido... ele meio que se habituou com aquilo ali e ele não está mais dando a atenção devida para aquele sentido. Uma das grandes dicas que eu acho que o professor tem que entender é ficar alterando os sentidos. O tempo que uma criança presta atenção por um sentido varia muito de acordo com a idade. Mas nunca vai ser 50 minutos, Samira. Nunca. Quanto tempo a gente consegue prestar essa atenção? Nenhum adulto vai, a não ser que dependa de vida ou morte, seja numa situação de estresse extremo, ele não presta atenção por 50 minutos usando um único sentido.
qual é o gatilho? Eu tenho que mudar isso. Muda a entrada. Então, se uma hora você está falando, passa para a imagem. Passou para a imagem, mostrou a imagem, explicou. Lógico que você vai continuar falando, mas a atenção principal vai ser na imagem. E ele não vai deixar de ouvir por isso. Não, porque a entrada, ele precisa prestar atenção na imagem. A informação vai... Olha aqui. Depois, manda ele escrever. Vamos anotar aí 5 principais pontos do que eu falei agora. Então, ele vai ver, opa, eu vou ter que anotar, e aí ele vai voltar, puxar na cabeça. Ela falou isso, falou aquilo. Depois volta para a fala. Depois muda para a imagem. Se for algo que puder ser construído, vamos montar uma maquete aqui, de massinha. Não importa. Apenas para eu usar o tato. Tá. Outro sentido. E ele vai memorizar. Com toda certeza. A gente também, querida. Com toda certeza. A entrada vai ser muito melhor. A qualidade da entrada vai ser muito melhor. Ele vai manter a atenção. E aí é prato cheio para memorização. Tudo ótimo. Teve várias entradas, maior tempo de atenção. O professor precisa compreender isso para poder fazer uma aula diferente. E a criança vai chegar em casa, vai contar para os pais. E na semana seguinte ele só vai ter que relembrar, porque ele já entendeu o que acontece. Uma outra coisa. Eu preciso entender, professor, pais, eu preciso saber como migrar a informação daqui, da memória de curto prazo, para aqui, memória de longo prazo. Existem formas. Se eu nada fizer, daqui a 1 mês, no máximo, você já esqueceu o conteúdo. Por isso é que o professor de um ano para outro fala, gente, mas vocês deram isso o ano passado, e o aluno olha para você como se nunca tivesse visto aquilo. Isso é muito comum. Existem técnicas para fazer esse transporte? Com certeza existem técnicas. Quando eu dou palestra, eu falo muito sobre isso, né? Se você não dominar essa técnica, é aquela velha sensação, gente, meu filho paga uma excelente escola e ele não sabe. Acabou de dar e não sabe. Por que quando chega nos anos finais, que é perto do Enem, o professor que vai preparar para o Enem, ele se sente exaurido, porque parece que ele tem que ensinar tudo, porque esse aluno não sabe nada. Sendo que a criança, o adolescente, teria que ter tido uma evolução desde o primeiro ano. Samira, mas não é novo. O conteúdo que ele dá para o Enem, ele está dando desde sempre. Ele vem escrevendo sentença com C cedilha desde sempre. Por que ele continua errando? Porque esse conteúdo não está na memória de longo prazo. Isso ficou prejudicado com a pandemia, Muita com o coisa. homeschooling? O homeschooling, veja, ontem nós estávamos até... Homeschooling é outra coisa, então. É outra coisa. O homeschooling, que vai vir, e depois nós vamos até conversar com isso, eu tenho certeza, se for aprovado, é quando o pai e a mãe escolhem que seu educar o filho, então. Não seja educado na escola. Então, ele pode ser educado por professores particulares, não vai ser na escola. Entendi. Não precisa necessariamente ser por pai e mãe. Ok? Ok. O que aconteceu durante a pandemia é que o pai e a mãe não tiveram escolha. Eles tiveram que ter uma educação em casa, sem o preparo específico. Quando a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, existe um material gigante para amparar quem vai fazer o homeschool. Não foi o que aconteceu. As escolas não estavam preparadas. Então, de repente, vai que é tua. O filho é teu. Toma. A pessoa que nunca teve dom para educar teve que ficar, vem estudar. Ai, meu Deus, eu passei isso para a escola, agora sou eu que estou tendo que lidar com aquilo. Mas foi muito bom. Muitos pais, a gente brinca muito, puderam ver que o problema não era só da escola, que o problema estava também nos seus filhos. Perfeito. E por quê? Porque ele não consegue ficar prestando atenção. E na pandemia aconteceu um salto de qualidade em tudo que estava na nossa mão, em tudo que era digital. As redes sociais alavancaram, oferecem muito mais. Hoje você vai ter uma concorrência terrível e feroz com o estudo, por exemplo. Porque todo o prazer vai estar na mão, no celular. E eu tenho que ter criatividade para Como é que poder você vai alimentar concorrer? isso. Como que você vai concorrer? É? Se eu tenho uma aula chata, em que a pessoa só está ali falando, olha o livro, aquela imagem pequenininha, leia.
Meu amor, não tenha a menor dúvida, você pode ser o professor com PhD. Não Por vai isso fazer diferença. Ô, Keila, por isso falava-se muito do professor de cursinho, né? Que cantava, que plantava bananeira, que brinca. Exatamente. Mas o errado é o professor de cursinho ter que, em um ano, fazer isso tudo. Exaure? Eu preciso que o professor de escola, desde o primeiro ano do Fundamental 1 até o terceiro ano, domine como o cérebro aprende. É fundamental isso. Tem uma outra questão também, além da aprendizagem, da socialização, que é a individualidade daquele aluno. Sim. Né? O professor, ele está com 40 alunos na sala, mas ele tem... Cada um é um serzinho. Sim. E ele tem a sua individualidade. Se ele vai com essas habilidades das funções executivas, é muito mais fácil ele atender um por um. Ou não? Mais ou menos. Porque quando a gente entende, porque assim, por exemplo, eu sou sinestésica. Tá. Eu aprendo, tudo eu escrevo. Se eu não escrever, parece que está solto no meu cérebro. Outros não. Eu tenho pacientes que eles simplesmente não fazem a anotação de nada. Eles só ficam ouvindo. Outros, a imagem que está no quadro, ele lembra o tempo todo. Memória fotográfica. Então, essa individualidade é muito importante. Mas de nada vai adiantar se eu não entender o tempo de atenção. Ele tem um sentido que prevalece sobre outros. Mas mesmo este sentido vai entrar em habituação. Se ficar usando só aquele sentido, daqui a pouco ele não vai mais prestar atenção. Entendi. Então, se eu tenho 50 minutos, dá para eu ir dividindo as atenções por 10 em 10. Para ir alternando, para manter a atenção daquele aluno. Entendi. É fundamental. Keila, você não acredita, mas tá quase acabando o programa. Eu quero entender como que as pessoas te acham, como que elas podem pegar mais informações. Você tem um site, redes sociais? Então, eu procuro o máximo informar. Quando eu trabalho com crianças especiais, com crianças atípicas, vocês me acham no @direito à inclusão escolar. Opa! Tá? Em que eu procuro informar os direitos e como trabalhar com as crianças atípicas. Todos os outros, né? Vocês vão encontrar em Keila Chicrala Oficial. Chicrala com 2 L's. Keila Chicrala Oficial. @Keila Chicrala Oficial. Quem tiver dúvidas pode também me contatar. O telefone é 22, o DDD, 998580204. Que vai poder, me mande perguntas, cursos, palestras, mas um conselho que eu dou a todas as escolas. O aluno de hoje não é mais o aluno de antes. Se você não capacitar o seu professor, não me interessa se ele tem pós-doutorado em educação, ele não vai conseguir fazer o seu aluno aprender. Vamos acordar porque o mundo mudou e a gente tem informação à beça para que a gente possa fazer com que a educação evolua. Ela não pode ficar parada, né? A gente precisa dar o melhor pro futuro, né? Pro futuro. Obrigada, eu Keila. Que agradeço por me receber. Sucesso pra você. Adorei. Acho que a gente tem 1000 assuntos aqui pra conversar. Você volta. É só vir pra São Paulo, você passa por aqui de novo. É só me chamar. Então tá bom. Repetindo, @direito à inclusão escolar é um dos Instagrams da Keila Chicrala. E o Keila Chicrala... Depois pega lá na minha página, Keila Chicrala Oficial. Eu vou marcar numa fotinho, aí você pode localizar. Código 22 998580204. 998580204 Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, tem mais Mundial e Você às 16h30. Um grande beijo e até lá.